Ibaxé? Ibaxé. Ibaxé. Vamos lá, minha gente. Hoje a gente vai vamos falar de ancestrais. Ancestrais dos nossos mortos, daqueles nossos queridos que voltaram para casa e deixaram sua pegada na terra. E graças a essa pegada, a gente consegue dar as nossas. E, Rodrigo, esse Ibaxé, ele é especialmente emocionante para nós, né? E eu suponho que para todos nós, porque nós falamos dos nossos mortos. Para falar dos nossos mortos, a gente pode, claro, usar os recursos muito elegantes do pensamento racional, só que nós fizemos uma opção de falar disso a partir de outros recursos, que são os recursos da poesia, da literatura. Exatamente. Então, porque muitas vezes, né, Rodrigo, a poesia ela é capaz de falar muito mais do que tratados sobre um assunto. Existem alguns aspectos nossos que a gente não consegue acessar ou tratar pela via da racionalidade pura, não é? Pela via da intelectualidade radical. A gente precisa acessar questões nossas, sentimentos, emoções, memórias, em que a gente precisa de uma liga. E a poesia ajuda a gente a dar essa liga. E eu acho que não por menos, né, Rogério, a literatura de Ifá, que é o assunto que a gente costuma tratar muito, não é? Ele é efetivamente escrito em origem em poesia, né? Eu sempre acho que isso tem alguma ligação, né? E é muito importante a gente falar sobre isso e também lembrar assim, a gente tem uma coisinha que não é que seja diferente, a gente costuma dar algumas voltas aqui no nosso Ibaxé, né? Percorrer às vezes uns caminhos até mais longos para que a coisa fique mais rica, fique mais, né, multicolorida. Mas hoje a gente vai fazer valer aqui um lema do Ibaxé, não é, de falar das Áfricas, as Áfricas de lá e as Áfricas de cá, porque a gente pegou alguns materiais, né? Pegamos uma poesia belíssima que não é exatamente uma poesia iorubá. E olha só, duas coisas sobre isso. A gente vai falar dos ancestrais. A gente não vai falar exatamente de Egum, portanto, de Egungun, porque a gente, claro, vai em algum momento falar daquilo que nós gostamos, nos interessamos, estudamos, que é Ifá, mas a gente quer falar sobre os ancestrais e, portanto, a gente não vai ficar preso. Ou preso não é o nome, mas a gente não vai ficar restrito, também não é o nome, mas a gente não vai ficar se atendo à tradição iorubá. A gente quer falar um pouco mais. E uma outra coisa, esse poema que nós vamos ler do Diop é um poeta senegalês, e, portanto, de colonização francófila. O texto original está em francês, e tem algumas traduções. Esta tradução que nós temos aqui, ela foi feita pelo Rodrigo Sinotti. Então, esta tradução que nós vamos usar, ele não falaria, mas eu falo, essa tradução aqui é a tradução que o Rodrigo fez. Tá? O Rodrigo pegou o texto em inglês para traduzir. Eu, na verdade, até esqueci de falar com você, Rodrigo. Eu peguei o texto original em francês, dei uma olhadinha. Legal. E a sua tradução é melhor do que a outra que eu tinha visto, com certeza. Opa, que coisa boa. Não é meu amigo, não. Não é que você é meu irmão, não. Mas ficou melhor mesmo. Vamos começar? Vamos começar. O nome desse poema é Respiração. Então vamos lá. Ouçamos mais ao que nos cerca do que aquilo que dizemos. A voz da água que canta, a chama que chora e o vento que move o suspirar das matas são o respirar dos nossos antepassados. Aqueles que se foram jamais nos deixaram. Vivem na sombra que oculta, na sombra que se esvai com o dia. Os mortos não estão sob a terra. Estão no balanço das árvores, na madeira que chora. Estão na corrente do rio e na água plácida que não se move. Estão na multidão e na fazenda. Os mortos nunca morreram. Ouçamos mais o que nos cerca do que aquilo que dizemos. A voz da água que canta, a chama que chora, o vento que move o suspirar das matas,
são o respirar dos nossos antepassados, que nunca se foram, que não estão sob a terra, que nunca morreram. Aqueles que se foram jamais nos deixaram. Estão no seio da esposa, no choro do bebê, na brasa que crepita cheia de vida. Os mortos não estão sob a terra. Estão no fogo que queima abaixo, na grama, repleta de lágrimas, e na rocha onde sopra o vento. Estão na mata e no lar. Os mortos nunca morreram. Ouçamos mais ao que nos cerca do que aquilo que dizemos. A voz da água que canta, a chama que chora, e o vento que move o suspirar das matas, são o respirar dos nossos antepassados. Por isso, repita a cada dia o juramento que diz que nosso destino está atado à lei. E o destino dos mortos que não morreram ao respirante espírito que lhes é mais forte. Estamos presos à vida por esta dura lei e por este juramento. Estamos atados aos feitos do respirar que hoje cessa, tanto na cama como no leito do rio, aos feitos do respirar que oscila, a rocha que geme e a grama que chora. Aos feitos da respiração que cessa, a sombra que ilumina e aprofunda, a árvore que treme e na madeira que chora, a água que corre e a água plácida. Aos respirantes espíritos que nos são mais fortes e que levaram a respiração dos mortos imortais, os mortos que nunca nos deixaram e que não estão sob a terra. Ouçamos mais ao que nos cerca do que aquilo que dizemos. A voz da água que canta, a chama que chora, o vento que move o suspirar das matas, são o respirar dos nossos antepassados. Nossos mortos nunca morreram. O título que nós demos a esse encontro de hoje é o último verso do poema. Nossos mortos nunca morreram. Esse poema lindo do Diop, né, poeta senegalês, o Diop, Birago Diop. Que faz Eu vi esse que poema... Fala. A Marca me perguntou se era o Sheik Anta Diop. Não, é o Birago Diop, que também é da família dele. Mas é um poema lindo que fala exatamente sobre os ancestrais. Rodrigo, acho que a gente podia ir estrofe por estrofe e pensando um pouco sobre o que ele falou, porque aí a gente tira coisas para pensar sobre os ancestrais. Exatamente. E aí só um detalhe para a gente poder, inclusive, amarrar um pouco por que a gente foi lá no Senegal buscar esse poema. Há muitos anos atrás, um amigo, Babalaô, falecido, Falabê Chucumibi, Zé Tadeu de Paula Ribas, Kibaé. Conversando com ele, eu tive poucas oportunidades de estar com ele, mas durante bastante tempo e pudemos conversar bastante. E ele, conhecedor de África, morou lá há muito tempo. Ele falava que se nós pudéssemos ter a ousadia de falar sobre um culto continental, vamos dizer assim, africano, nós teríamos que falar sobre o culto aos ancestrais, porque ele é encontrado em praticamente todas as culturas que compõem o continente africano, não é? E isso dá para a gente o panorama da importância que tem isso na cosmovisão africana, não é? E, obviamente, que se reflete diretamente nas mensagens da sabedoria de Ifá. Só um pouquinho, Rodrigo. E, claro, o culto aos ancestrais parece acompanhar a história da humanidade, mas o que diferencia, no caso africano, principalmente essa África subsaariana, né? Porque o norte da África já está muito fortemente identificada com o Islã, mas a África subsaariana, a questão não é somente o culto dos ancestrais, é a frequência em que as religiões são organizadas em torno do culto aos ancestrais, o que é algo sensivelmente diferente. Claro, em outras culturas, para além do ambiente africano, nós vamos encontrar o mesmo, mas é uma característica muito marcante das tradições religiosas africanas. Mas vamos lá, Rodrigo. Aí pega vamos lá.
Eu acho muito interessante o verso, e ele tem um ritornelo, ele volta com ele. Não é? O pessoal está pedindo, a gente disponibiliza o poema depois, com certeza. Na dúvida, depois esse primeiro verso que diz: ouçamos mais o que nos cerca do que aquilo que nós dizemos. Não é? E ele segue falando sobre as articulações da natureza. Então ele fala da voz da água, ele fala da chama, ele fala do vento, ele fala do respirar dos antepassados. Uhum. E é muito importante, não é? E esse elemento que o Rogério e eu falamos agora, dessa universalidade do relacionamento com os ancestrais, lembra muito da naturalidade com que nós devemos enxergar a existência dos ancestrais. Uhum. Não é? O que eu quero dizer com isso? A gente tende a pensar nessa nossa mente ocidental platônica, não é? Sempre numa articulação entre dois mundos que são radicalmente separados e ao qual um jamais chegará a ter a potência e a plenitude do outro. Não é esse o mundo que as filosofias africanas frequentemente contemplam. Uhum. Porque essa noção de sobrenatural é algo estranho. Uhum. Porque denota uma limitação, uma restrição muito grande daquilo que se entende como natureza. E o que é falar frequentemente do metafísico, que está para além da física, o que está sobre a natureza, quando na verdade é isso, né? As coisas fazem parte de um todo. Então, essa estrofe, esse retorno que ele faz constantemente a ela, não é? Ele acrescenta elementos, mas ele volta a esses três primeiros versos, dizendo que, apesar da gente entender também na nossa mente ocidental de uma separação entre os seres humanos e a natureza, não é? E a gente vai ver isso nas diferentes correntes filosóficas e práticas humanas, ele está dizendo que nós, enquanto seres espirituais, que nós conseguimos também, e devemos até mesmo, enxergar os traços e a memória dos nossos ancestrais nas manifestações da natureza. Então ele diz que os ancestrais, o respirar dos antepassados, se encontra na água, no fogo, na terra. Isso é muito forte. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, Rogério, pouco antes da gente começar aqui, porque eu recebi uma encomenda aqui, né? Eu comprei água, né? Chegou água aqui em casa, né? A gente ainda tem isso aqui no Rio de Janeiro, tá? Isso para lá. E aí eu fui lá fora, né? Ele entregou a água, ele estava indo embora e eu moro numa vila. E ao chegar no meio da vila, bateu um vento. E imediatamente eu olhei para o céu e era um entardecer. E eu pensei, é um vento do entardecer. Os ancestrais estão aqui. Sim. Agora, porque o entardecer é o momento do dia que nos lembra dos ancestros. Uhum. É o momento que evoca para a gente exatamente a nossa passagem, a nossa transição de uma condição para outra. Não é? Então, esse arranjo que ele está falando aqui. Uhum. Ou seja, é você conseguir perceber a memória daqueles que permitiram que você estivesse onde está hoje, não só na memória intelectiva que fica guardada na cabeça, mas na sinergia, na sinestesia que pode ser feita com os elementos da natureza, porque nós somos natureza e os nossos ancestrais estão nela. Porque a gente vê o poema, ele tem essa repetição, né? Tem essa marca. Ouçamos mais ao que nos cerca do que aquilo que dizemos. Isso é repetido, isso é dito 1, 2, 3, 4 vezes como um bordão, né? E os versos seguintes também. O que se diz aqui, é isso que o Rodrigo estava falando, sobre a relação de nós humanos com a natureza e do visível com o invisível. Aquilo que é material e aquilo que é imaterial. E quando a gente fala do visível e do invisível, são duas palavras que nós podemos dizer são antônimos, são contrários. O visível e o invisível são palavras contrárias. Mas isso não traduz esse pensamento em que não há antonomia, não existe o contrário.
nós estamos falando que o visível e o invisível eles estão conjugados, eles fazem parte de um todo, de uma coisa só. Nós só não vemos o que está diante de nós, porque, sei lá, temos algum tipo de limitação, mas nós estamos lidando o tempo todo com um mundo, um outro, que está conosco. E neste mundo, nós acreditamos, estão os antepassados. Os antepassados, eles estão o tempo todo conosco, né? E aí a gente vai falar disso, né? Qual é exatamente esse papel, qual é essa presença. Agora, é interessante que logo depois, na quarta estrofe, ele fala da presença desses mortos que não estão mortos, porque eles jamais morreram. Ele fala isso mais uma vez. Ele diz que nós percebemos a presença desses mortos, dos nossos mortos, percebemos na esposa, percebemos nos filhos. E aí ele, nessa estrofe particularmente, ele fala do fogo, da água, do vento, portanto o ar, e da terra. É uma estrofe muito interessante porque ele coloca os 4 elementos ali, de tal maneira que não há escapatória. Para onde quer que nós olhemos, aonde quer que nós estejamos, né? O ambiente da natureza é um ambiente em que, e esse ambiente é visível, é um ambiente em que o invisível está o tempo todo presente. Então, nós podemos ver sim os ancestrais, se nós quisermos enxergá-los nos nossos filhos, no ventre da esposa, em nossa esposa, talvez em nós mesmos, e em cada um desses elementos que compõem o natural. Portanto, a presença dos ancestrais é uma presença absoluta. E é muito bonito que essa mesma estrofe ele fala, eles não estão sob a terra. Novamente ele fala, eles não estão debaixo da terra. Porque o que nós enterramos, e a gente pode falar sobre isso, né, Rodrigo? O que nós enterramos é um corpo. O que nós enterramos é carne. Nós não enterramos os mortos exatamente. Nós enterramos uma carne morta. É como se a gente... É como se a gente não. É exatamente isso. E a gente falou disso, né, Rodrigo? Quando falou sobre a terra, a gente falou sobre uma história que está no Odu Iretekutan, em que a terra cobra a sua parte. Né? Exatamente. E cobra por quê? Cobra porque deu. Ela pede de volta. Ela pede de volta aquilo que foi emprestado para com que nós pudéssemos ter mobilidade, tangibilidade, ou seja, consistência no mundo material. Né? É muito interessante. Um dos elementos aí que ocorreram essa semana, uma filhada minha perguntou sobre as roupas de Egungun. Por que Egungun botava aquelas roupas todas coloridas, né? O pessoal que não viu ainda, é interessante procurar. Né? Pergunta para o tio Google, não é? Bota aí Egungun. Vocês vão ver, né, na África, muito tradicional, na Nigéria, ali naquela parte da África subsaariana, não é? A demonstração, a dança dos ancestros, eles ocupam, né, assim fala a liturgia, não é? Ocupam vestimentas que são encantadas para com que eles possam ter isso. E ela pergunta, por que elas são tão coloridas, cheias de objetos e tudo mais? E aí eu falei para ela, pense que você não tem corpo. E você vai poder, durante algum tempo, utilizar uma matéria qualquer para se fazer constar no mundo. Você ia querer um paninho simples, um pretinho básico ali para colocar, ou você ia querer uma roupa cheia de simbolismos, de significados, que tivesse muitos aspectos daquilo que existe no mundo. Quando a gente coloca dessa forma, a gente entende. E, Rodrigo, né? Rodrigo, são roupas muito coloridas, são panos de diferentes estampas, né? Tem lantejoulas, tem espelhos, tem búzios, tem contas, tem sinetas. Não só a gente tem a imagem, né, que é multicolorida, é multifacetada, mas tem também os sons. Então, Egum volta ao mundo, volta a estar presente ao mundo daquela outra forma, né, fazendo barulho, né, dizendo que está aqui entre nós. Exatamente. Isso na tradição então, quando ele coloca aqui, né, a materialidade que ele coloca nessa estrofe, não é, em que ele fala da esposa, em que ele fala do filho, não é, em que ele fala na brasa que acalenta, que aquece, não é, ele está falando que para além
dos contextos que a gente falou, da natureza, que são sinestesias, ou seja, é você linkar uma coisa com outra que não necessariamente tenha alguma continuidade no mundo, não é? Você ligar o vento, por exemplo, a ideia dos ancestrais. E aí aqui ele fala de algo material, porque ele fala aqui exatamente do processo pelo qual é possível a gente se tornar ancestral. Isso é muito importante para o africano, isso é muito importante para as culturas antigas. As culturas indígenas também tinham isso como valor, não é? Ou seja, você ter o seu contexto familiar e você ver a continuidade, a sua continuidade nos seus filhos, é algo que atribui contextos, permite que nós possamos construir contextos, sobretudo na nossa cabeça, que são capazes de nos dar muita força. Muita força de realização. E aí a gente está falando da produção de sentidos internos que afetam os resultados com que o mundo pode dar para a gente. Não é? Então é nesse sentido que a brasa, ela aquece, ela é crepita, cheia de vida. Não é? Esses sentidos, eles não só estão em nós para nos contar como nós chegamos até aqui, mas para falar sobre como nós devemos ir adiante nesse caminho. E, Rodrigo, sobre isso, então a gente já está chegando nesse ponto que é muito importante. Tem um trecho que nós destacamos aqui e que ele é muito representativo desse aspecto que o Rodrigo está falando. Quando ele diz, na quinta estrofe, olha, para as pessoas que entraram agora, depois que nós começamos, nós lemos um poema do Birago Diop, um poeta senegalês, e nós lemos um poema que fala sobre os ancestrais. E a gente está analisando esse poema para dar ensejo à conversa. Tá? Então tem um trecho em que ele diz: por isso, repita a cada dia o juramento que diz que nosso destino está atado à lei, e o destino dos mortos que não morreram a um respirante espírito que lhes é mais forte. Isso, evidentemente, nos faz pensar em alguns aspectos que são... Não sei se eu tenho medo de falar de universal, porque não dá para fazer isso. Mas é muito frequente a gente perceber a forma como os ancestrais são compreendidos em diversas culturas, como aqueles que nos olham, nos vigiam e que cobram de nós boa conduta. Esse trecho fala sobre isso, né? Fala sobre uma atenção que nós devemos dar às nossas vidas, porque nós temos atenção sobre nós. E essa atenção é a atenção que os ancestrais têm sobre nós. Eles olham por nós não para nos dar apoio incondicional, mas para que nós sejamos cobrados, né, de boa conduta, que nós possamos estar aqui fazendo a coisa certa, né, Rodrigo? Exatamente. O culto, os ancestrais, eles têm muito frequentemente, sobretudo num contexto africano afrodiaspórico, uma ligação muito forte com a orientação moral das pessoas. E isso é muito simples a gente entender, e a gente pode olhar isso em muitas tradições que não são somente ligadas ao povo Yorubá aqui nas Américas. Tá? Mas assim, nós somos o resultado do investimento deles. Exato. Não é? O labor, o trabalho, a inteligência, o conhecimento que é desenvolvido no nosso tempo de vida, ele é desenvolvido, sim, óbvio, com a visão da nossa melhor vida, mas também com a visão da melhor vida do porvir. Ou seja, a gente trabalha para o nosso presente atual e a gente trabalha para o presente futuro. Exato. Que outros vão viver, e que outros são esses que a gente se colocou, esses que a gente se dedicou, esses que a gente se debruçou e se esforçou para passar o máximo dessa memória. Porque hoje, para nós, a coisa ela é um pouco mais complexa. Mas quando a gente pensa na antiguidade remota da humanidade, vou falar aqui, propor aqui um cenário, uma caricatura para a gente poder brincar, não é? Mas se você pensa, por exemplo, numa sociedade antiga, numa sociedade de caçadores-coletores, por exemplo,
12 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, o conhecimento desenvolvido por mim naquela época, acerca da caça, acerca da proteção, acerca dos cuidados possíveis com o corpo, eles tinham que ser passados para os meus descendentes, e eu preciso, enquanto estou aqui, assegurar que eles os usem. E o que essa filosofia ligada aos ancestros nos ensina é que, após eles não estarem aqui, eles continuam buscando com que nós estejamos fiéis a esse conhecimento e a esse compromisso de buscar uma boa vida no nosso presente e de buscar, por onde for, produzir um presente futuro melhor. Isso é muito bonito. Então a gente percebe. Vai. Fala. A gente percebe, então, esse elemento. Porque como é que se desdobra essa questão moral? Ela se desdobra no conselho, na orientação. E aí eu tenho um exemplo só para dar com o que eu quero dizer por esse espalhamento dessa noção do cuidado moral com o Egum na figura da Umbanda. Porque a Umbanda, ela tem alguns elementos que falam para a gente, que permitem, inclusive, que a gente diga que as tradições europeias que estão ligadas aos ancestrais também estão falando de ensinamentos morais. Mas peraí, Rodrigo, a gente vai falar disso. Vamos só pegar. Porque aí a gente já vai partir para esse negócio. Eu acho que a gente tem que falar disso. Mas deixa eu só pegar esse ponto que você levantou, porque eu acho que ele é muito bom. Porque, veja, o que você estava falando, a partir desse ponto do poema que nós lemos, é que, de certa maneira, falar dos antepassados, então a gente está falando de conduta, sim. Falar dos antepassados, a gente também está falando do visível e do invisível e desses mortos que nunca são colocados sob a terra, os mortos que estão conosco, que andam conosco. Isso não é mais poético, nós entendemos ser literal. E tem uma outra coisa que é importante, que você começou a falar e eu quero destacar, que me parece ser muito significativo. Lidar com a ideia do ancestral é lidar com a ideia dos tempos. Porque o ancestral, então, é aquele que representa para mim, que estou aqui, o passado. Porque ele já se foi, ele teve seu tempo. E eu posso me lembrar, se eu o conheci, eu posso me lembrar dele num tempo em que eu também estava com ele no passado. E ele agora eu não vejo mais. Então, de alguma maneira, falar do antepassado é falar do passado. Nós temos uma relação com o tempo aí. Mas, e isso que é bonito da história, nós estamos fazendo o que aqui? Eu não só represento o compromisso dos antepassados, ou com os antepassados. Eu represento também o compromisso com os meus sucessores, com os meus herdeiros. Ou seja, o pensamento sobre os antepassados é um pensamento sobre o nosso compromisso existencial. Porque cada um de nós é um elo. Nós somos o elo que liga o passado e o futuro. Nós somos o elo que liga o bisavô, o tataravô, com o meu neto. E pensar dessa maneira nos faz ser extremamente responsáveis com o que nós fazemos, né? Com aquilo que nós estamos fazendo agora. Porque o que eu estou fazendo agora, e por isso eu estou falando do tempo, né? E por isso estamos falando de ética, o que nós estamos fazendo agora tem a dupla função de celebrar o compromisso que os ancestrais, né? Que os nossos ancestrais, os nossos antepassados, sim, Dina, os nossos ancestrais antepassados fizeram para que nós estivéssemos aqui agora, e também, né, apontar para o futuro com um compromisso que nós também temos, não somente com o filho, com o neto, mas com a herança que nós deixamos para aqueles que virão depois de nós. Exatamente, é um zelo. Na verdade, o zelo, ele se mantém no projeto, conforme o projeto avança. Não é? E é muito interessante a gente pensar que este lugar em que nós estamos, nesse momento, é rigorosamente o mesmo lugar no tempo em que os nossos ancestrais estiveram. Porque nós estamos no presente. Nós estamos no nosso presente. Para nós, eles estavam em um presente passado.
mas em termos de posição, de trabalho a ser feito, é rigorosamente o mesmo lugar. É. Então, a presença deles se impõe. Se impõe. E é muito importante a gente falar que essa presença que se impõe, ela é sim, a presença dos nossos ancestrais lineares, familiares. É uma lástima dos nossos tempos que nós não cultivemos o nome dos nossos ancestrais. Os iorubás têm um ditado muito interessante que diz que se você não sabe recitar os nomes da sua família até a 7ª geração passada, você não sabe quem você é. Você não tem lugar no mundo, né? Exatamente. Não é? Então, assim, a gente fala sempre, e a gente tem que ter a consciência, a gente volta sempre nesse ponto, a gente está numa terra que lida com uma cultura que veio por uma diáspora e que encontrou várias culturas aqui dentro. Nós temos um alto nível de mestiçagem. Eu não vou entrar no mérito disso daí, tá? Eu acho que isso é algo muito interessante enquanto traço, tá? Então, assim, é importante a gente falar que a gente tem a nossa ancestralidade sanguínea e a nossa ancestralidade espiritual também. E esse compromisso que é posto aqui, ele está ligado às duas, tá? Vamos dar um jeito. Tem que conseguir dialogar com isso para poder compreender e exercitar o seu lugar no tempo. Né, Rogério? Porque a gente precisa cruzar essas coisas para poder entender que lugar é esse. Que forças invisíveis são essas que nos pressionam, não é? Que nos retornam a situações, que nos provocam, que por mais que a gente não lide de forma consciente com eles, porque a gente não tem isso estruturado na nossa cultura dessa forma, eles estão aí na nossa memória. E a gente não precisa ir nem para a religião, nem para a cultura, nem para o místico, para o visível e invisível para falar disso. Qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, que perdeu alguém que ama, sabe do que eu estou falando. Sabe como essa presença se impõe e sabe a necessidade de atribuir sentido, contexto e significado a presença dessa ausência. Exato. E aí a boniteza dessa coisa, e claro, cada um usa o recurso que tem, né? Um bolo que faz, um dito, um provérbio da avó, uma música que o pai tocava. A gente tem diversos recursos para poder trazer esses nossos antepassados para perto de nós novamente, ou senti-los mais de perto. Agora, Rodrigo, aproveitando isso que a gente está falando, a gente começou com a poesia, a gente está no ambiente da literatura para poder usar a literatura em favor de uma reflexão que não é religiosa, mas é uma reflexão sobre os mortos. E, portanto, como nós falamos no primeiro momento, a gente não está falando hoje especificamente de uma tradição iorubá, não se trata disso, né? E aí, pensando nesse negócio, eu estava me lembrando de um escritor que eu amo tanto e que eu tenho certeza que muitos aqui também gostam, conhecem, que é o Mia Couto. Mia Couto é um escritor africano, um escritor, na verdade, Mia Couto é um escritor, né? Ele é um escritor universal, mas falando de sua terra, de suas coisas, ele é um escritor universal. O Mia Couto é um dos maiores escritores, prosadores do idioma português hoje, e ele, em alguns livros, como Terra Sonâmbula, como Outro Pé da Sereia, A Varanda do Frangipane, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, os mortos estão presentes. Mas a presença dos mortos não é a presença de uma lembrança, né? Não, é a presença que se coloca no diálogo com um morto que não está morto no texto, ele está ali. Então, o personagem que é apresentado como vivo conversa com os mortos sem que haja a necessidade de nenhuma cerimônia, de nada excepcional. É porque eles estão aqui. Então, uma das coisas mais... E aí tem gente que fala, porque isso aí é um pensamento surrealista, porque ele bebeu na fonte do realismo fantástico latino-americano. Gente, não precisa disso não. Ele bebeu na fonte que é a dele, que é africana. E essa fonte africana, especificamente moçambicana, convive com o mundo do visível e do invisível, né,
da mesma maneira que nós olhamos para as coisas que estão aqui materializadas em nossa frente. A beleza disso é saber que nós estamos lidando com um mundo que a gente foi retirando magia do mundo, a gente foi retirando a beleza das coisas. A gente já não se surpreende muito mais com as coisas, a gente tem tudo meio banal, a gente aperta objetos tecnológicos, botões e faz coisas fantásticas com ela, mas o fantástico, maravilhoso, de fato, não tem botões, né? Não tem satélites. As coisas são extremamente simples e elas estão conosco o tempo todo, elas estão em nós o tempo todo. E a beleza de pensar o ancestral é saber que eles não foram enterrados. Rodrigo, eu falei muito, mas eu quero falar mais uma coisa. Porque a gente estava falando antes de começar, e a gente estava falando que o nosso idioma é maravilhoso. Já que a gente está falando de literatura, nosso idioma é maravilhoso. Nosso idioma faz diferença entre ser e estar. Que bom. Mas isso cria uma armadilha para a gente quando a gente pensa nos mortos. Porque a gente fala de estar morto, mas a gente não fala de ser morto. Ser morto. Porque a gente está falando disso. A gente está falando de ser morto e não de estar morto. Estar morto é uma condição estática, né, que o verbo supõe. Mas quando a gente fala de ser morto, a gente fala de alguém que não tem carne e osso, mas tem existência conosco. E ele é um ser morto. Eu vi que falaram aqui, Rogério, sobre uma cerimônia, acho que em Moçambique, ligada, não é, a trazer o morto de volta para casa. A África tem isso muito forte e a gente precisa ter algum distanciamento de nós mesmos, né, para poder entender isso, né? O Iorubá, por exemplo, tradicionalmente, né, na tradição, óbvio que hoje em dia a coisa não vai dessa forma para todo mundo, não é? Mas o Iorubá tinha o hábito de enterrar os seus mortos no lugar onde eles viviam, dentro de casa, não é? Então essa presença para o africano, por vezes, ela tem também a questão da materialidade, no sentido que os meus ancestrais estão comigo, na minha casa, os meus ancestrais vivem na minha casa, na casa onde eles viveram. Eles são os meus parentes. Isso tem uma força absurda. Exato. É minha gente, é meu povo. Rodrigo, quem fez esse comentário foi a Nadushka. A Nadushka, uma amiga muito querida, muito amada, que está agora nos vendo de Cabo Verde, África. Olha só, que legal. A Nadushka fez esse comentário porque a Nadushka tem pós-doutorado em literatura, é leitora lá de Cabo Verde, e está comentando que conhece a obra do Miyakoto profundamente. Ela está falando exatamente sobre isso, né? Que só para comentar a referência, de alguém que conhece bem do assunto. Ela está falando de situações como, por exemplo, aparece no rio chamado Tempo, a casa chamada Terra, em que o Miyakoto conta a história do filho que volta para casa para poder lidar com o fato do ancestral, o pai morto, né? É isso. Obrigado, Nadushka. Mas, Rodrigo, a gente está falando dessas coisas, a gente está citando eu até, sobre o Miyakoto mesmo, eu tinha até separado aqui um trechinho que eu escrevi há um tempo atrás sobre o Miyakoto, falando sobre isso. Com licença. Ele diz aqui, os mortos não têm o corpo frio, a pele roxa e a musculatura retesada. A condição de ser morto não é mórbida, nem macabra, nem assombrada. É outra forma de estar vivo, talvez com um tanto de melancolia ou saudade risonha. Em todos os livros do Miyakoto, encontramos a mesma forma de relacionamento cultural com o tempo e com os mortos, sem contradição e sem parentesco estrangeiro que pudesse explicar melhor sua herança. Então o passado povoa o presente não como tormento, cobrança ou aviso. Os mortos não assombram os vivos para fazê-los fracos de medo. Os tempos tendem a se confundir, as percepções da realidade costumam se misturar, porque é daí mesmo que parte a produção do imaginário africano. Esse texto eu escrevi por conta do trabalho que eu escrevi para o Miyakoto, e eu continuo pensando dessa maneira, porque e cada vez mais talvez, porque esse entrecruzamento de realidades, do passado, do presente, do futuro, né,
do visível, do invisível, daquilo que está aqui e não está, da condição de ser morto, né? Essas coisas todas que compõem o imaginário do Miyakoto me parecem muito frequentes ao imaginário africano, né? Uhum. E, aliás, né, com frequência também há outras formas de pensamento. E aí, como hoje, né, Rodrigo, a gente está falando das Áfricas de lá, mas das Áfricas de cá, aí eu acho que a gente pode... Desculpa aquela hora que eu falei, mas aí eu acho que a gente pode... Não. Eu me empolgo, sabe disso, sabe que eu me empolgo. Porque os cultos, do ponto de vista religioso, as inúmeras possibilidades de falar dos mortos se apresentam em toda parte. E aqui no Brasil a gente tem algumas das mais interessantes, né, Rodrigo? Exatamente. A Umbanda consegue sintetizar, pegar esse sumo, não é, da atuação dos ancestrais. Por que sumo? Porque a gente não está discutindo a forma pela qual ela se manifesta, mas a gente está discutindo os traços que existem com paralelismos entre elas. E é muito interessante você ver na Umbanda, porque a Umbanda ela pega uma tradição europeia, francesa, do kardecismo, que se você pega a obra para estudar, você vai ver que é uma obra essencialmente moral. Uhum. Né? Por que moral? Não é? E diferenciando de ética, até porque tem uma questão aqui muito importante, que é o esforço que a gente tem que fazer para conseguir estar ligado com isso. Ou seja, não é algo automático que simplesmente aflora. Não é? É algo que tem que ser desenvolvido. E quando a gente pega o kardecismo, você entende, ele ali está propondo uma visão de mundo com uma proposta de um caminho correto, ou seja, de como se vive a melhor vida de acordo com aquela lógica. Ela pega a tradição africana, e aí ela pega a tradição africana, aí a gente tem que falar em tradição africana, porque a gente não pode só nem falar na herança iorubá, nem só na herança banto, nem nas outras que existem aqui, porque há uma amálgama ali dentro. Mas o que é preservado ali de pontos em comuns está totalmente ligado à questão da orientação, do aconselhamento, à questão moral. Sim. Não é? Se a gente pegar a questão do cristianismo, que também foi incorporado e que vem muito também pela via do espiritismo, ele também está ali nesse viés. Se a gente para pensar, por exemplo, eu gosto sempre de puxar esse exemplo, o Preto Velho. Quem já conversou com o Preto Velho sabe que Preto Velho está ali para dar conselho. Uhum. E dar conselhos é uma das principais atividades de quem está compromissado em ajudar o outro a se orientar na melhor forma de caminhar no mundo. Então, a gente consegue perceber ali, no campo religioso, não é, reconstituído aqui nas Américas, a partir de todos esses recortes que vieram, ainda assim a presença dos ancestrais como esses que trabalham conosco para com que a obra que eles começaram tenha continuidade. Porque pode haver descontinuidade. Uhum. Pode haver descontinuidade. Tem um verso aqui em que ele fala que devemos repetir todos os dias o juramento que nos une à terra, não é? Se eu não me engano, é isso. Sim. Por quê? Porque é um esforço, cara. É um esforço. É um esforço. E é um esforço que a gente tem que fazer nessa ligação sinestésica. Então, assim, eu preciso atribuir significado, por exemplo, acordar cedo todo dia, me dedicar ao meu trabalho, para dar uma vida decente para minha família. Cabe a mim fazer o link disso com aquilo que eu recebi, com a minha, ver isso como uma continuidade. Sim. Porque se eu não faço esse trabalho, se eu não faço esse esforço, se eu não me oriento nessa direção, eu posso perder. Eu posso perder. E eu perco contexto, eu perco contexto interno, eu perco contexto externo. Não é? Eu posso perder, inclusive, o contato efetivo, a boa relação com a minha família, presente, material, que está aqui comigo, habitando no AIE, no mundo material. Não é? Então, para além dos sentidos que a gente falou, das questões místicas, das questões das manifestações culturais, os ancestrais falam para a gente de um compromisso com a busca de uma vida que esteja à altura. Uhum.
uma vida que esteja à altura do caminho que foi percorrido. Uhum. E se eu sei que caminho é esse, melhor ainda para mim. Melhor ainda para mim. E aí, Na tradição de Ifá, na tradição africana, é comum em toda e qualquer cerimônia você evocar pelo nome os seus ancestros, para com que eles possam, com isso, manifestar a sua presença, ou seja, estar ali materializados com o seu nome e abençoando o que está sendo feito. Não se faz nada sem isso. Rodrigo, a gente podia contar uma história de Fá só para não perder o... Podemos. A gente está querendo falar, hoje particularmente, eu estava lembrando de coisas, porque eu fiquei pensando, gente, a cultura, o que vale nesse país é a cultura popular, que ela é emocionante. E aí eu fiquei pensando, a cultura popular, a religiosidade popular, e claro, a religiosidade cristã popular no Brasil, que é belíssima, né? A Umbanda, as inúmeras manifestações que temos no Brasil, religiosas, culturais, e que têm muitas vezes relação direta com o religioso, com o místico. Isso vem do cristianismo, isso vem de inúmeras possibilidades de mistura que a gente não tem nem como saber. Eu acho que é muito difícil, eu não sei se é exatamente esse o trabalho que deve ser feito, de saber quais são as origens, isso aqui veio daqui, isso aqui veio dali. Eu não sei se isso tem validade, mas o fato é, no Brasil a gente tem a Umbanda que tem, por definição, essa ideia de misturas, né, de sincretismos, como você, Rodrigo, fala, a antropofagia, que é muito fortemente marcante, né, no caso da Umbanda, a antropofagia nesse sentido de buscar essas referências todas, misturar e fazer uma coisa nova. Essa é a grande habilidade da Umbanda. Mas eu fiquei pensando em coisas do tipo, o Verger, ele fala num dado momento, no Orixás e Culto de Voduns, ele fala de Egum, e ele fala lá do Balmer, ele cita o Balmer, no século XIX, o Balmer que, entre os Yorubá, percebeu que alguém jogava uma bebida no chão antes de consumi-la. E aí o Balmer perguntou, por que você está fazendo isso? E a pessoa respondeu, porque os meus ancestrais precisam beber antes de mim. Agora você veja, jogar uma coisinha no chão, aqui no Brasil a gente vê as pessoas jogando um golinho de cerveja ou de cachaça no chão antes de beber. Isso, todo mundo faz isso, é muito comum você ver as pessoas fazendo isso. Dá para o santo, é uma expressão que a gente usa, né? Aí a gente vê coisas, por exemplo, com a história da festa de Egum, onde não se deve ser tocado pelos panos de Egum, porque isso poderia causar até a morte, ou no mínimo, mas os ventos, né, o sopro que ele gera, sim, é positivo. E aí eu me lembrei, a gente estava conversando, eu e o Rodrigo, que a gente tem, por exemplo, no interior do estado de Minas, do interior do estado do Rio, Minas Gerais, uma festa que acontece dentro do carnaval, uma expressão cultural que acontece dentro do carnaval, nessas áreas, que é a do boi pintadinho e da mulinha. A mulinha é um homem vestido com um cavalinho de pano, todo adereçado, e ele vai com a varinha. E assim como é usado nas festas de Egum, mas ele vai com a varinha espantando as pessoas. E ele provoca as pessoas provocam a mulinha não vai tocar nas pessoas. Aí você pensa, isso veio de onde? É uma festa popular, né, com diversos elementos que a gente consegue identificar a semelhança, mas não sabe dizer, é assim mesmo. A Folia de Reis, é isso, Mariana, a Folia de Reis, onde tem o palhaço da folia, que é todo vestido com tecidos e lantejoulas, né, e que ele parece Egum, e a gente sabe, eu já entrevistei, inclusive, um palhaço de folia lá do interior, do interior do estado do Rio de Janeiro, ele falava dos pactos feitos com o demônio, para que ele se tornasse, de fato, um palhaço de folia. A gente tem uma quantidade grande de odus, onde a presença de Egum é muito significativa, né, Rodrigo? A gente pode citar alguns aqui só para não deixar de falar, mas a gente pode falar o Turanico, o Obessá, o Oberosso, o Canaçabirari, o Trupunhão, Ireteiero, né? São, entre outros tantos. Iretecutã, que a gente falou, a gente tem alguns odus
onde histórias de Ogum são contadas e são contadas com importância, relevância, fazem parte esses Oduns de cerimônias ligadas a Ogum. Mas a gente separou uma historinha que ela é muito representativa, né, Rodrigo? Dessa relação dos mortos, dos vivos e do compromisso que nós temos. Vamos começar? Exatamente. A história vamos lá. Okanaçá Birari, o Coronsá Birari, o Coronsá Consalé Salcutá. Vamos começar? Axé. Vamos lá. Diz que em Okanaçá havia um homem que passava muita dificuldade. Ele não conseguia ganhar dinheiro, ele tinha muita dificuldade, ele era muito esforçado. Né? Diz que ele trabalhava muito e ele não conseguia bons resultados daquilo que ele fazia. Um dia, dá uma intuição nele e ele resolve procurar Orunmilá para se aconselhar de como ele poderia obter melhores resultados na sua vida. E aí, ele vai consultar Ifá. Orunmilá faz a consulta e diz que ele deveria fazer ebó. E o ebó, ele deveria fazer com um animal de 4 patas, eu acho que era um cabrito, e ele deveria fazer o ebó também com uma enxada e uma picareta. E ele fez o ebó com uma enxada, uma picareta, e deu o animal de 4 patas, se não me falha a memória, era um cabrito mesmo. Um cabrito. E aí, feito o ebó, quase que de imediato, ele foi chamado para trabalhar. E ele foi chamado para trabalhar como agricultor. Deram uma roça para ele tratar. E aí ele olhou para aquilo dali e falou, poxa vida, tá difícil mesmo. Você vê só, eu fiz ebó com o pai, com a picareta, e pelo visto é com elas que eu vou ter que me ver mesmo. Né? E então vamos lá. Vamos fazer, isso não vai mudar muito, as coisas não vão mudar muito não, vamos ao trabalho. E aí ele começa, né, a lida, capinando o lugar e tudo mais e tal. Acho que de repente ele enfia a enxada, a pá sente um travo em alguma coisa dura e ele, com algum cuidado, não é, tira um pouco a terra ali e encontra um esqueleto, encontra uma ossada. E aí, cara, putz, realmente eu estou muito bem, não é? Você vê só, eu fiz ebó, eu gastei algum dinheiro ali, no final das contas fiquei mesmo, foi com as coisas do ebó na mão, ou trabalhar mesmo na enxada, na lida. E agora para melhorar ainda encontro um corpo aqui, cara. E aí ele reclamando de sua sorte, ouve em seu ouvido uma voz que diz, calma. E ele se espanta com aquilo e assim, calma. Sou eu que estou falando com você. Me tire daqui e me dê um túmulo em que eu possa ser honrado e eu posso te ajudar. E ele achou aquilo muito estranho, e ele, não é possível, e ele duvidando o tempo todo do que acontecia, mas então ele realmente se convenceu. Aquele esqueleto tinha um espírito que falava com ele. Então ele recolheu o esqueleto e, de fato, levou o esqueleto para sua casa, deu fez um templo, né? Fez um lugar para ser celebrada a imagem, a memória desse Egum, e ele disse, eu vou te ajudar. Volte para o trabalho e eu vou te ajudar. E de fato ele voltou para o trabalho e ele conseguiu trabalhar excepcionalmente bem, a ponto de ter feito um serviço que um homem sozinho não teria conseguido fazer. Pois é, e ele começou a chamar atenção com aquilo dali, né? Porque as pessoas viam ele trabalhando, tal como todo mundo trabalhava, mas ao final do dia o resultado dele era muito maior, né? Ninguém sabia que, na verdade, ele não trabalhava sozinho. O Egum trabalhava junto com ele, então eram 2 trabalhando ali, por isso ele ia muito mais rápido. Mas o fato é que o dono da roça, vendo ele daquele jeito, pergunta quem ele é, não é? E diz a ele, então, chama lá o seu ajudante de ordens e diz assim, olha só, chama aquele rapaz ali, eu estou vendo que ele é muito bom, bota ele como capataz, tá? E por favor pede para ele ensinar para todo mundo aqui como é que ele faz, que é para todo mundo produzir que nem ele. E aí eles chamam ele, promovem ele, não é? E ele se engaja nessa tarefa. E ele começa a trabalhar muito. Uma coisa que o Egum pediu a ele é, faça para mim um altar, cuide de mim e não se esqueça de mim.
Mas foi exatamente o que ele fez. Assim que o trabalho dele começou a prosperar, ele se esqueceu do Egum que ele havia levado para sua casa, que havia se comprometido a cuidar. E aí as suas coisas começam a desandar. Ele que havia ganhado dinheiro, importância, as coisas começam a desandar. Então ele volta para o templo, né, para a imagem de Egum que ele tinha criado em sua casa e pede desculpas. E aí ele vai lá, pede desculpas, não é? Percebe que realmente cometeu um erro, se retrata, promete que isso não vai acontecer de novo. E o espírito diz para ele, então vamos lá, então, vamos de novo, vamos fazer a coisa. Né? E ele volta a ter bons resultados, porém, com esses bons resultados, ele novamente acaba deixando de lado a memória daquele espírito. Só que dessa vez, quando ele se deu conta que, mais uma vez, ele havia prosperado ainda mais, né, na segunda oportunidade. Quando ele se deu conta que as coisas começaram a desandar depois que ele havia, de novo, esquecido do Egum, ele voltou aos pés de Egum e Egum disse, olha, agora eu não posso fazer mais nada por você. E aí o que aconteceu foi a fatalidade. Ele perdeu tudo o que tinha, voltou a viver na miséria e viveu assim até que morreu. É uma história que termina muito mal por conta da forma como ele se conduziu. Agora é uma história maravilhosa, né? Tem um personagem, É uma história... personagem é muito interessante. E é muito interessante porque, assim, de cara, né, traz algumas ideias interessantes pra gente, assim, porque ele faz ebó. Né? E é muito interessante porque o Orumi, ela diz para ele que sabe dessa sua ideia, realmente tá ruim, meu velho. Tá ruim, eu vou te marcar aqui um ebó com alguma coisa que seja mais fácil que você possa trazer. Né? Então o Orumi, ela tinha consciência disso e ele faz o ebó, né? Ele faz o ebó e ele consegue resolver a situação dele, ele encontra o apoio espiritual que ele precisava, mas a conduta atrapalha as coisas. Não é? E é muito interessante essa questão da conduta, porque assim, ele não estava de bobeira, ele não foi. Ele largou ali porque ele estava bebendo na bodega, porque ele não gostava de fazer aquilo dali. Não, ele estava trabalhando, ele estava lidando com os frutos do sucesso que ele pôde obter. Então eu acho muito interessante isso, quando a gente lembra lá do Diop, a questão do juramento repetido todos os dias, Sim. Não é? De que assim, é um labor cotidiano, como a gente já falou, de atribuição de significado, de produção de contexto, para com que você possa estar, então, e é disso que a gente fala quando a gente fala de lugar, tem que saber o seu lugar. Uhum. Quando o Kanassa, né, o personagem, se foca somente no trabalho, ele deixa de lado um lugar importantíssimo dele que foi dado a ele. Uhum. E é muito interessante porque ele encontra o Egum no mundo trabalhando e ele perde o Egum no mundo trabalhando. Uhum. Não é? Ou seja, o mesmo caminho que pode nos levar a encontrar e a produzir os significados também pode nos levar a perdê-los se a gente não tem um esforço, um labor, um cultivo, não é, que permita que ele se mantenha vivo. E aí a gente lembra sempre do paradigma de Ifá que a gente fala sempre, não é? Que Ifá tem um paradigma agrário. Sim, é disso que ele está falando ali. A faina diária, a lida diária, que precisa ser... todo dia você volta ali, você rega a ideia, e você rega o sentido, e você alimenta o contexto. E se você tem a boa cabeça, você fala o que fala do verso lá, que ele repete, não é? Vamos ouvir mais ao entorno do que aquilo que nós dizemos. Uhum. Uhum. Não é? Porque o mundo é produtor de sentidos se a gente tiver a boa cabeça de conseguir perceber. E, Rodrigo, é muito bom isso que você sempre fala sobre o paradigma do agrário, do agrícola, do agricultor. Porque se não cuidar da plantinha, não adianta pedir pizza, porque não tem como pedir pizza. Não tem jeito. Não tem como pedir pizza. Então, assim, a imagem, porque nós somos pessoas, na maioria, somos pessoas que vivemos em ambientes urbanos. E esse distanciamento da vida urbana fez com que nós perdêssemos não só o contato com a natureza, né, que a gente perdesse também a condição de entender, do ponto de vista simbólico, a relação com a natureza.
Então, a relação do cuidado com a roça, ela é diária. Eu preciso estar todos os dias preocupado em colocar água na sementeira que eu fiz ontem. E cuidar para saber se não tem bicho, se a galinha não foi lá ciscar, se eu não tenho ervas daninhas. Eu tenho que cuidar daquilo todos os dias, porque se eu não fizer isso, eu não como. Então, a subsistência mais elementar, ela precisa do cuidado cotidiano. Esse personagem, assim como aparece em outros Odus, como aparece em Ireta Cotan, que nós falamos outro dia, quando mencionamos a importância da terra, é um personagem que vive num ambiente rural, é um personagem da agricultura, né? Mas a imagem do ponto de vista simbólico, a imagem que nós podemos retirar disso metaforicamente, é o cuidado cotidiano, com as coisas que realmente são importantes. E aí, Rodrigo, uma coisa que eu gosto de pensar com essa história é o personagem, ele parece não entender o seu papel o tempo todo. Ele se mostra alguém estúpido diante das coisas. Porque quando você falou, só para... Eu vou te dar... vou te colocar a bola na rede. Vou colocar a bola na rede para você. Porque você falou com um tom de malícia que eu conheço, Silvio, conheço sua cara. Mas ele foi levado a consultar Ifá. Por que razão deu na cabeça dele consultar Ifá? Na hora que você falou, exatamente, você fez uma cara maliciosa, porque eu sei que você... Pega daí isso, porque você vai falar de onde veio. Exatamente, ou seja, da onde vem essa intuição? Ela vem exatamente dessas amarras invisíveis que colocam a gente no nosso lugar. Nós somos atravessados por essas relações com o invisível. E aí, quando a gente fala disso daí, a gente pode falar das divindades, como a gente já falou, a gente pode falar das espiritualidades, porque nem tudo é divindade, né? Não existem só deuses e seres humanos na criação, não é? Mas eu acho que a gente precisa reconhecer a existência desse invisível dentro de nós. Uhum. Ele está dentro de nós, não é? O olhar para fora, para a natureza, para casa, para o filho, isso são gatilhos mnemônicos. É o mundo falando contigo. Cara, me escuta, ao invés de ficar somente nesse monólogo da sua cabeça. Olha no entorno. Nós estamos aqui falando com você. Quem nós? Nós, o mundo. Nós, o mundo, que a gente já falou aqui muitas vezes sobre o mundo, sobre a criação do mundo, sobre como os deuses estão no mundo, não é? E se trata disso, ou seja, a gente vive num mundo que dialoga com muito mais coisas do que a gente consegue perceber com esses sentidos que a gente tem. Não é? E se a gente deixa um pouco de lado os sentidos e procura esse invisível dentro da gente, é isso que a gente está chamando de produção de contexto, de produção de sentido, que você precisa voltar e regar a plantinha. O que é regar essa plantinha? Gente, tem dia que é difícil. Tem dia em que o presente, esse agora que está pegando no nosso calcanhar, morde doído. Morde doído, que acordar no dia seguinte e pensar nesse invisível, que não vai dar para pensar no invisível não, meu querido. A gente vai ter que ir no visível mesmo hoje. E isso faz com que a gente vá perdendo a conexão. Que conexão é essa? É a conexão com o mundo, é a conexão com Deus, é a conexão com a gente. Tudo passa por isso. Eu costumo falar sempre, Fá ensina pra gente que toda e qualquer saída que a gente tiver na vida passa por dentro. A gente sai por dentro, a gente não sai por fora. Não é? Porque esse cuidado, esse cultivo, essa roça é aqui dentro. Exatamente. Essa roça é aqui dentro. Então, quando ele tem a intuição, é a roça dele dando fruto para ele. Dizendo assim, cara, olha só, busca, tá faltando coisa, vai correr atrás. Não é? E é muito interessante porque, de verdade, é invisível no caminho. A narrativa diz que ele, por uma inspiração, resolveu consultar Ifá.
A gente já contou histórias aqui onde Exu pega a pessoa para consultar Ifá, onde Orumilá esbarra com a pessoa no caminho. A pessoa está em perigo, precisando, encontra Orumilá no caminho. Caraca! Nesse caso, não. Ou seja, ele estava sozinho. Ele estava sozinho, mas alguma coisa tinha ali, ajudou ele a pegar um gancho. E aí esse gancho foi perdido. E esse personagem, ele é muito curioso porque ele age, como eu falei, com estupidez o tempo todo. Então, ele, quando arranja o trabalho, ele diz, que sorte a minha. Vou trabalhar exatamente com os objetos que eu fiz Ebó. Que coisa. Mas, tudo bem, vamos lá. E ele vai, encontra um esqueleto. Que sorte a minha. Agora, o interessante é, o imaterial, o invisível, se torna concreto na imagem de um esqueleto. Tem uma ossada ali. Era algo para dizer, nossa, né, pulou na minha frente agora, tá? Se materializou aqui alguém que morreu. Como não levar isso em consideração? Ele ouve a voz e acha estranho, quer dizer, é um personagem que tem um nível de deslocamento, de distanciamento com esse tipo de realidade que nós estamos falando hoje, que realmente impossibilita. E o que é triste da história, quando então ele finalmente tem a oportunidade de prosperar, ou seja, o ebó que ele fez consegue levá-lo a conquistar progresso, conquistar sucesso do trabalho que ele realizava, ele finalmente prospera, então ele se envolve com este mundo de trabalho. E essa história é maravilhosa porque é um aviso para todos nós, né? Não podemos nos esquecer, em momento nenhum. Não há nada que nós possamos fazer em nossas vidas que em algum momento do dia e todos os dias nós não devamos ter um compromisso de nos lembrar quem somos nós, de onde nós viemos, né? Não talvez de uma forma tão organizada, uma oração, uma coisa tão formal, mas lembrar que a gente tem um compromisso, sim. E esse compromisso é com muita gente, né? Com todos esses que vieram antes de nós, todos esses que vêm depois de nós, né? Porque senão nós não valeria a pena, não faria sentido estar aqui. O Rodrigo. Exatamente. E aí, vamos terminar? Vamos só passar por algumas perguntas aqui. Tem alguns pontos aqui que eu acho que são legais, mas assim, tem algumas perguntas muito boas, complexas, tá? E que eu acho que a gente não vai conseguir responder agora aqui, mas já fica aqui uma sementinha, de repente, quem sabe no futuro a gente fazer até um embaxé sobre alguns desses assuntos aqui que são bem legais. Eu dessa vez tá? Alguns deles a gente já falou aqui, né? Mas assim, o Felipe perguntou a relação dos ancestrais com o Ebé-Orum. Ebé-Orum é um tema interessantíssimo, muito profundo, muito complexo, que para nós ocidentais é muito difícil. Mas só para a gente ter uma noção, assim, a nossa ancestralidade, ela não só é composta pela nossa ancestralidade sanguínea, né? Não só por aquela ancestralidade espiritual que eu falei da diáspora, não é? Que é algo que vem do lugar em que a gente está, tá? Mas a nossa espiritualidade também é composta pelo nosso Ebé-Orum, que se a gente fosse falar assim, muito a grosso modo, tá? Numa tradução um pouco tosca até, assim, é como se fosse a nossa família no mundo espiritual. Diz que a gente vivia no mundo espiritual e por conta de um princípio que o Lodomari coloca na sua criação, de buscar o movimento, buscar a elaboração, a autoelaboração, nós em determinado momento decidimos vir ao Aie para experimentar determinadas coisas. Não é? Então deixamos a nossa família lá e viemos para cá e nascemos aqui em uma família também. Não é? O contexto familiar ele está presente tanto no mundo visível quanto no mundo invisível. Tá? Então eles se relacionam, mas são âmbitos, são contextos diferentes. E a relação com o Egbe-Orum, quer dizer, o assunto Egbe-Orum ele é mais extenso. Né? Tem diversas outras questões que a gente pode falar, mas o Egbe-Orum e essa família, essa sociedade à qual nós pertencemos lá, faz com que nós tenhamos uma série de condicionantes nesta vida que são os pactos e as relações que nós estabelecemos no passado e agora, e que se mantém agora com este mundo invisível. Algumas nós não fazemos ideia
outras nós passamos a conhecer por conta da consulta oracular e precisamos cuidar delas, né? Ou seja, são pactos, por exemplo, que podem fazer a vida de alguém prosperar ou não, ser encurtada ou não, por conta dos ajustes feitos com Egbel Orum, né? Isso, a questão do que é bom e do que é mal, né? Seria interessante a gente falar, porque não vai caber aqui a gente falar disso agora, o Rodrigo falou disso. Mas isso com certeza é um assunto que a gente pode pensar em desenvolver mais tarde. Boa, sim. Obrigado. Boa pergunta. Tá, o Ifatolá falou aqui sobre o Sará. Lembra do Sará, Rogério? A gente já ouviu falar dessa cerimônia, a gente não conhece ela com detalhes, mas ela é uma cerimônia feita em honra a um ancestral ou ancestrais, e ela se consiste de um banquete, uma festa, dada para as pessoas. Sim. Né? Então é muito interessante, porque pelo que eu soube, né, e soube disso através de um babalaô, não é, que está aqui no Rio nigeriano, mas está aqui no Rio, Thomas, grande amigo, um abraço para ele. Aí, mas em que ele fala que o Sará ele tem uma característica muito interessante, porque ele é uma festa que você chama todo mundo. Mas normalmente quando as pessoas sabem que é um Sará, elas não vão. Porque é uma festa para os mortos, não é? Tem gente que não gosta, se sente desconfortável. Então é normal que essa cerimônia seja feita, mas que não se conte que é um Sará. Que é o Sará. Ali, ó, acertei, né? Então, não conheço a fundo, mas ela tem essa peculiaridade que é muito interessante. Ou seja, né? Para a gente poder, inclusive, entender a dificuldade dessa relação, não é, entre os vivos e os mortos, mesmo na Terra Iorubá, né? Ou seja, qualquer um de nós já pode ter feito parte de uma cerimônia como essa. Pois é. Mais outra pergunta, Rodrigo? Deixa eu ver aqui. Tem uma história famosa, só para não deixar de contextualizar, uma história famosa que está em Otropunhão, que é uma história muito bonita, né? Mas aí é um outro contexto, né? Que é a história em que Orúmila tinha uma disputa, uma briga com os feiticeiros levaram espíritos maléficos para a casa de Orúmila, e Orúmila recebia a todos com uma festa, né? Recebia a todos com um banquete, e esses espíritos maléficos se sentaram à mesa junto com Orúmila. E Orúmila não se deu conta. Exu que disse: Orúmila, você não está vendo? Espíritos. E Orúmila só tem você aqui, cara. Que isso, não, é bobagem. Aí Exu finalmente comprova, e assim Orúmila conseguiu perceber a estratégia dos feiticeiros, que mais uma vez não conseguiu. Eu costumo brincar que nesse Odu nasce aquele filme A Dança dos Vampiros, do Polanski, que tem uma cena clássica do baile, né? São dois caçadores de vampiros entram no maior castelo de vampiro que tem para poder caçar os vampiros. Eles se disfarçam de vampiros. Só que tá vendo uma festa. No salão de baile à noite, uma festa de gala, e eles estão dançando, tá todo mundo dançando. E de repente eles se dão conta, eles passam na frente de um espelho enorme, e só tem os dois no salão. É exatamente essa circunstância. Te peguei. Rogério, é isso. As perguntas foram essas. O Fatolá falou que é por aí, para desconfiar se você for chamado para uma festa e tiver um prato sobrando aí. Pô, legal. Quando for Salvador aí, vai ter, muito, muito legal. Obrigado. Ouro boy, obrigado. Valeu. A gente vai, tá? Se chama para falar que a gente vai. A gente vai. Rodrigo, a gente tinha combinado de terminar lendo mais um poema, né? Vamos ler? Vamos ler. Esse poema foi composto por uma PTB, tá? Eu não a conheço, eu não sei referência dela, eu encontrei ele na internet, achei belíssimo, fiz a tradução, porque ele fala exatamente dessa... Eu acho que ele fala sobretudo desse contexto, disso que a gente está chamando de contexto. De contexto. Tá? Só um detalhe, a Dina perguntou aqui, outras pessoas perguntaram também, mas já perguntaram aqui, não estava anotada a questão do sonho. Tá? Se o sonho tem relação com os ancestrais, o sonho é muita coisa, gente. Às vezes até nada. Por vezes é um processo da nossa cabeça mesmo, de organizar a casa e tudo mais. Porém, tanto as divindades quanto os ancestrais podem falar conosco em sonhos. Tá? Mas é muito importante, quando a gente tem um sonho que nos parece muito significativo, a gente buscar o oráculo para tentar entender qual é o contexto que acontece, que se desenrola aquele sonho, porque por vezes, apesar da gente ter ali
uma presença, um contato, uma fala acontecendo para a gente, a nossa cabeça pode perceber ela de formas muito diversas. Sim. Então a gente pode ter sonhos que parecem muito ser uma determinada situação e quando a gente consulta, o alerta é para outra questão. Tá? Então ele é um assunto complexo. Tem alguns lugares na África que chamam esses sonhos significativos de sonho grande, que são sonhos que devem ser contados para a comunidade, para que todos saibam do sonho, porque aquele sonho tomado como um sonho grande, ou seja, aquele sonho que parece desde o primeiro momento ter muito significado, ser contado para todos da comunidade. O Jung, ele se apropriou dessa expressão sonho grande, né? E eu li recentemente um livro, que aqui eu recomendo, de um autor brasileiro, especialista em neurociência, chamado Siddhartha Ribeiro. O nome do livro é O Oráculo da Noite. E ele fala sobre os sonhos e fala de que maneira os sonhos são mesmo capazes de prever o futuro. É maravilhoso. Isso dito por um especialista em neurociência. Maravilhoso. Ele explica isso do ponto de vista da neurociência. Muito bom, muito bom. Antônio está lembrando que às vezes eu uso um recado para outra pessoa também. É verdade. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, Rogério. Vamos recitar. O nome desse poema é Somos o Fruto. Somos o fruto. Somos o fruto da árvore ancestral, plantada há muito tempo, numa terra muito longínqua, cujas raízes vão profundas dentro da mãe terra. Seus ramos se espalham através de mares e oceanos. Somos o fruto da árvore ancestral. Somos o fruto da árvore ancestral, plantada no local onde a corrente desceu do Orum e onde os Irumolé e Orixá primeiro tocaram a terra. Somos o fruto da árvore ancestral, ansiosos para estar novamente em casa. Somos o fruto da árvore ancestral, plantada no local onde existiu o primeiro jardim, numa terra chamada África. Somos o fruto da árvore ancestral. Cultivamos muitas tonalidades. Falamos idiomas estrangeiros ao nosso espírito. Mas ainda assim, somos o fruto da árvore ancestral. Somos o fruto da árvore ancestral. Devemos buscar nosso elo com suas raízes para nos tornar tudo quanto devemos ser. É um poema muito bonito e que eu acho que encerra bem a nossa fala, porque nós, de alguma maneira, tocamos em diversos desses temas que esse poema fala. Diz, finalmente, que nós somos elo. Né? Nós somos o elo entre as coisas, nós estamos no meio dos mundos. A gente está no cruzamento dos caminhos, o caminho entre os caminhos. Porque nós fazemos a possível relação entre o futuro e o passado, entre o visível e o invisível, né? E claro, por conta de nossa conduta, né, podemos realizar aqui algo que possa orgulhar aqueles que vieram antes de nós e aqueles que virão depois. Exatamente. É um poema muito bonito porque ele fala exatamente desse elo, da ligação que nós temos com as tradições, com os ancestrais, com as divindades, mas ele fala também da multiplicidade que existe nessas relações. Falamos muitos idiomas, temos muitas tonalidades. Que tonalidades são essas? Que idiomas são esses? É óbvio que a gente pode fazer uma leitura histórica, podemos fazer uma leitura antropológica disso daí, mas eu queria fazer aí sim uma leitura religiosa. Porque, de certa forma, não existe ninguém que esteja no Aie que não seja um estrangeiro. Uhum. Todo aquele que entrou aqui pelo ventre de uma mulher é um estrangeiro. E foi acolhido aqui em uma casa que talvez não seja nem a sua, mas o acolheu. E por isso deve respeito, consideração, mesmo sabendo que está aqui temporariamente. Tá? Então é muito importante que a gente reconheça a relevância da nossa família para o nosso bem-estar. E Egum fala de família, ancestrais falam de família. Tanto a família sanguínea quanto a família espiritual, essa família espiritual que nós temos aqui. Porque Ifá fala para a gente de muitas ancestralidades. A gente já falou aqui o belíssimo provérbio
de Hirosoata, de que a imortalidade, a eternidade é maior do que o destino, é mais velha do que o destino. Nós temos muito mais tempo de vida do que o nosso corpo consegue demonstrar. Maravilhoso. E a gente lembra que a gente veio de lá. Nós somos frutos de uma árvore ancestral. Uhum. E essa árvore ancestral, ele está falando, sim, da árvore plantada por Olodumare. Mas ele está falando da árvore plantada pelo meu pai e pela minha mãe. Sim. E que antes foi plantada pelos meus avós e os meus bisavós. E que eu preciso conhecer, saber que eu sou isso. Uhum. Porque tudo o que eu tenho, eu devo a eles. Uhum. De uma forma ou de outra, eu devo a eles. E eu queria fechar hoje aqui, saudando os nossos ancestrais. Que eles possam sempre nos abençoar, estar do nosso lado, nos apoiar, que nós possamos ter boa cabeça e boas atitudes para dar orgulho a eles sempre. Porque um dia a gente vai se encontrar de novo. Uhum. E eu preciso ter lugar no meio deles. Uhum. Precisamos ser bem recebidos. É isso aí. Axé. Que Axé. bom, gente. Olha, Rodrigo, mais uma vez, como toda semana, muito obrigado a todos vocês. A gente está aqui meia hora depois do tempo. Tá? E a gente está com todo mundo aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por vocês todos. Muito obrigado às pessoas todas que acompanham a gente toda semana. A gente está fazendo isso. E a gente fala isso sempre, vamos continuar falando. A gente faz isso com muito amor, muito carinho. A gente está fazendo com muita paixão. Isso tem sido bom para a gente por muitas razões. Né? E acima de tudo, a possibilidade da gente falar desses assuntos que são tão importantes, são tão bonitos, né? São tão interessantes para a gente. Obrigado, gente. Muito obrigado pela participação. Isso aí, gente. Muito obrigado. Tá? E até a próxima. Tá? Valeu, gente. Um abraço. Valeu, gente.